Atos capítulo 1. Quem já achou, dá glória a Deus. Se você não achou, você vai falar misericórdia. Todo mundo achou? Começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Você crê, meu irmão, que esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer? A gente aguarda, né, ansiosamente essa promessa. Eu vou ler ainda mais 3 versículos que diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Palavra do Senhor. Pastor Hugo, quando dá essas pausas, está controlando para não chorar igual vocês conhecem. Vai passar por alguns, é um texto muito rico, né? Embora algo extraordinário vai acontecer no capítulo 2, mas o capítulo 1 é um texto muito rico que carrega algumas verdades para nós, e eu nem vou cuidar de trazer em ordem aquilo que o Espírito Santo for direcionando aqui, a gente vai compartilhando e podendo pensar junto, mas talvez a primeira verdade que vem ao meu coração quando eu medito a respeito de Atos capítulo 1, é que eles não sabiam exatamente pelo que eles estavam orando. Hoje a gente tem a Bíblia, então a gente lê e a gente vê que no capítulo 2 acontece aquele movimento, Pentecostes, é algo grandioso, e talvez hoje isso nos incentiva a orar pelo mesmo movimento e a orar pelo Pentecostes. Só que quando eu passo a pensar e a olhar com essa perspectiva, eu entendo que então o que eles buscavam não era o Pentecostes, até porque eles nem sabiam o que estava para acontecer,
mas eles estavam orando pelo Deus do Pentecostes. E isso fala muito forte no meu coração, porque é o que Deus deseja. Que a gente não venha orar por aquilo que Ele possa fazer, embora o que Ele possa fazer é grandioso, mas orar por Ele, orar por presença, orar pelo Senhor. E há um convite, meu irmão, porque de fato o que vai acontecer é extraordinário, porque é o próprio Deus quem vai descer e vai habitar, meu irmão, no coração dos homens, né? No interior dos homens. Só que os discípulos estavam orando e eles não sabiam, eles tinham uma promessa, que o Espírito Santo viria, mas eles não sabiam como aconteceria isso. E Jesus, ele vai falar algumas palavras, e são as últimas palavras dele antes de subir. E quando ele fala a respeito disso, capítulo 1, verso de número 7, Jesus vai dizer assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então olha só, aqui Jesus já está dando uma resposta, porque nos versículos anteriores ele disse para esperar pela promessa. Só que aquela fala de Jesus gera nos discípulos uma expectativa. Qual expectativa é essa? A mesma de antes. Vocês sabem que quando Jesus foi crucificado, e eles viram, né, Jesus sendo morto, e como os discípulos fugiram com medo, porque eles tinham uma expectativa de que Jesus, como Messias, iria trazer libertação política sobre Israel. Israel estava debaixo de opressão do governo romano, enfim. Então quando Jesus se move, a expectativa era de que Jesus fosse despedaçar Roma e tirar aquele governo dominador, e então Israel pudesse assumir como uma nação que fosse de fato governar, e através disso a paz se estabelecer. E isso é algo que a gente entende que vai acontecer futuramente, lá no governo do Senhor Jesus sobre a face dessa terra. Jesus volta para governar essa terra de forma física, e a Bíblia fala sobre isso, por 1000 anos vai governar, e a gente aguarda isso, né? Só que os judeus estavam pensando, né, que isso aconteceria naquele momento. Então Jesus é crucificado, isso bagunça toda a expectativa, principalmente dos discípulos. Só que Jesus aparece para eles por 40 dias. Esse é o último momento que Jesus está diante deles, mas por 40 dias ele aparece, se revela a eles. João capítulo 21, que é o capítulo anterior, se a gente for seguir a Bíblia aqui da forma como ela é montada para nós, capítulo anterior você vai estar no livro de João, capítulo 21, Jesus se revela para eles, ressuscitado, e ali vai comer com eles, enfim. Por 40 dias Jesus se manifesta. Só que agora é o último dia, Jesus vai subir, e ele os lembra: vocês ficam em Jerusalém, não saiam daqui, porque o Espírito vai vir, vai encher vocês de poder, o poder vai vir sobre vocês. Aguardem pela promessa, aguardem pela promessa, aguardem pela promessa. E os discípulos recebendo aquilo, e eles já pensaram: será que esse é o tempo? Com a mesma cabeça, é o tempo que Israel vai ser redimido? E aí é quando Jesus então responde no verso 7, quando ele fala assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vem o verso 8 que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Vou ter que tirar a blusa aqui, calor danado. Não sei se já é resultado do Pentecostes, né? Importante a gente pensar sobre isso, uma forma prática para aplicar no nosso dia, porque muitas vezes Deus nos vai liberar palavras, promessas sobre a minha e a sua vida, e muitas vezes a gente está preocupado sobre quando isso vai acontecer, no
sei se tem alguém aí que é ansioso como eu sou ansioso. Eu quero saber quando que isso vai acontecer. E Deus vem e sussurra ao nosso coração. Mais do que se preocupar com o calendário, com quando vai acontecer, com o tempo. Se preocupe com a promessa de fato. E ainda que ela não chegue no tempo que você deseja, mas desfruta desse relacionamento, porque isso fala de um homem e uma mulher que se move por fé. É muito fácil a gente permanecer no lugar da oração quando eu sei que daqui 10 dias vai acontecer o Pentecostes na minha vida. Só que Deus esconde de mim o calendário, Deus esconde de mim a agenda. Deus nem marca uma data para que Ele possa fazer aquilo que Ele prometeu. Ele simplesmente promete, mas porque Ele quer ver a minha e a sua postura. É fácil a gente permanecer. O que eu quero trazer para a igreja hoje é que eles oraram por 10 dias. Talvez você tenha orado a respeito de algo por muito mais tempo do que isso. E Deus está falando que ainda que não tenha acontecido, tem um tempo determinado por Deus. E o que Deus deseja quando Ele te promete algo é te levar para esse lugar da oração. É tão importante, meu irmão, porque olha só, Jesus é um homem que pregou em diversos lugares, usou diversas plataformas, fez inúmeros sinais, milagres, maravilhas, coisas extraordinárias. Quer ver um versículo? O último do capítulo 21 é o verso de número 25, olha só. João 21, 25 diz assim, ó: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Jesus fez coisas extraordinárias, só que Ele vai subir, Ele olha para a igreja, Ele olha para os discípulos, Ele olha para aqueles irmãos que estavam ali reunidos, né? E Ele fala assim: fiquem juntos, não se ausentem de Jerusalém, mas fiquem juntos. Me antecipar aqui, me adiantar na verdade, para que você possa entrar comigo no que eu estou tentando dizer e não estou conseguindo aqui nessa manhã. Jesus vai se retirar, Ele está ali firme, o Espírito Santo não desceu ainda, Jesus está ali físico, Ele vai se retirar e Ele vai falar assim, ó: antes de acontecer o que vai acontecer, antes do poder vir, antes da promessa se cumprir, Pedro, aprende a andar com João, sobe para o cenáculo, fica lá em oração. Antes de acontecer, Tomé, deixa de ser cético um pouco, sobe e vai para esse lugar da oração, porque você vai ver o que a oração ela pode fazer. Orar quando eu sei tudo que está para acontecer, meu irmão. Você já imaginou se você orasse, toca o seu celular, aí você atende, viu, apareceu aqui um cliente potencial que é uma reunião com você essa semana. Não, mas como assim? Não sei, se você orou, orei. Então é isso, é resposta de oração. Você acabou de orar, está aqui, ó. Reunião é tal dia. Meu irmão, quanto tempo vai demorar para você dobrar seu joelho de novo? É ou não é verdade? Só que já até falei sobre isso aqui, porque é algo simples que Deus ministrou na minha vida. Se fosse dessa forma, era muito fácil orar de novo. Só que às vezes eu vou estar entendendo dessa forma e me movendo assim, vou estar me relacionando com a resposta que Deus pode dar. E Deus quer nos tirar desse lugar, porque esse é um nível muito superficial. Eu não posso me relacionar em oração com a resposta que Deus pode dar, mas com o Deus da resposta. E Deus quer transicionar nosso coração. Às vezes é até perigoso a gente falar isso, mas embora o Espírito Santo vai descer ali no capítulo 2, mas eu até arrisco dizer que o avivamento já estava acontecendo ali. Porque, meu irmão, colocar Pedro do lado de João e por 10 dias orando, sem ver nada acontecer, mas permanecer, perseverar, unânime, como diz o texto, por 10 dias, sem ver nada acontecer, mas sem sair daquele lugar, se suportando em unidade, né, em comunhão, e orando, e orando, e orando, e
porque estava sendo lembrado da promessa de Jesus. Você entende? Eu quero trazer para nós, a palavra nós já temos. A palavra de Deus nós já temos. Aí Deus tem promessas para a nossa vida, meu irmão. E a gente pode buscar, e tantas são as promessas, e você deve buscar. Isso em tantas áreas, não falo só da vida espiritual, ministerial, não, mas tantas áreas que Deus já te revelou algumas coisas. Só que você tem orado. Vamos trazer uma forma fácil da gente entender a respeito de cura, por exemplo. Talvez tem pessoas que têm uma promessa clara, Deus deixou claro, a cura vai acontecer, você tem orado por isso, talvez seja sua, talvez de alguém, mas de fato não se estabeleceu, permanece. Às vezes é restauração, né, de um casamento, restauração de uma família, e você tem orado, isso não aconteceu, e permanece. Porque Deus quer gerar em nós esse nível de estar num lugar de oração pela pessoa que Ele é, e não pela bênção e o poder que Ele pode trazer. E Jesus, Ele fala assim, né? Então são as últimas palavras. Ele falou, não compete, é o verso 7, não compete vocês querendo saber a respeito de tempo ou época. Deus já tem, meu irmão, marcado no calendário aquilo que está para acontecer na sua vida, e nada vai mudar isso. Só que Jesus não quer que você dobre os seus joelhos, porque você sabe que no tempo X vai acontecer, ainda que você não saiba. Mas só porque Ele falou, e porque você acredita que Ele é um Deus, que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, você está lá. Só que você vai orar, meu irmão, e o primeiro dia passa e nada acontece. Não tem som, não tem fogo, não tem língua estranha, não tem nada. Mas você está lá porque você tem uma palavra da parte de Deus na sua vida. E você permanece em oração. E no segundo dia não acontece nada. E no terceiro nada. E são 10 dias até que algo possa de fato acontecer. Só que eles não sabiam o tempo e nem sabiam como seria. Só que muitas vezes, para que eu possa me colocar num lugar, porque orar uma vez a respeito de algo é fácil. Mas orar por 1 ano a respeito de uma situação, orar por 10 anos a respeito de uma situação, e Deus quer gerar em nós constância, meu. O que chamou os olhos de Moisés não era uma sarça que queimava, era uma sarça que não se consumia. Queimar todas as outras queimava, mas tinha uma que não apagava. E Deus quer nos levar para esse lugar onde a gente é tão constante que a gente só não pega fogo um dia e no outro está frio, igual uma geladeira. Não, eu permaneço firme, eu não saio daquele lugar de oração, mas não aconteceu nada, mas eu continuo, porque eu tenho uma palavra da parte de Deus sobre a minha vida. E ainda que não viesse a acontecer, meu irmão, mas não é sobre as coisas que Deus pode fazer, mas sobre quem Ele é. E a gente entende que todas as vezes que a gente se coloca no cenáculo, nesse lugar secreto, onde os holofotes não apontam para nós, onde não tem um microfone na nossa mão, sabe, é o seu quarto, é o lugar da sua intimidade, onde as pessoas não podem aplaudir suas conquistas e também não podem apedrejar seus fracassos, mas é o lugar onde você está lá, é você e Deus, e é nesse lugar onde Deus vai nos transformando, e Ele vai preparando o ambiente para o fogo que Ele quer mandar sobre a terra. Então eu quero trazer essa palavra para nós hoje, porque nós vamos entrar como igreja num propósito, meu irmão, de jejum e oração. Não pensando que no próximo domingo nós vamos viver o Pentecostes, pode ser, mas a gente não vai orar por aquilo que nós pensamos que Deus vai fazer, mas nós vamos orar por aquilo que Deus vai fazer, não importa o que seja. E Deus quer esse tipo de igreja, homens e mulheres que não buscam porque, Ele vai fazer isso. Não, eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei quem Ele é. E por isso o que Ele vai fazer está bom para mim. Eu vou dobrar meu joelho, vou entrar no lugar de oração e nada me tira dali. Coração de uma igreja que busca o que Deus quer fazer, não importa o que seja, não importa quando venha, não importa a forma como aconteça, mas o coração de uma igreja que tem desejo e ansiedade de ver Deus se mover. E muitas vezes Ele nos coloca no cenáculo. É esse lugar onde ninguém nos vê, a não ser aqueles que estão conosco. Mas é o lugar da intimidade. É o lugar onde você vai estar lá, você com as suas dúvidas. Não tem problema.
Só que vai estar você, suas dúvidas e o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Quando Jesus falou assim: não compete vocês conhecer tempo ou épocas, a dúvida não saiu, meu irmão. Eles ainda tinham desejo, tanto que caminharam com Jesus com essa cabeça. Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, e agora está aparecendo para eles ressuscitado, e eles estão com a mesma cabeça. A dúvida permanece. Só que Jesus está nos chamando, ainda com suas dúvidas. Entra para o seu quarto, fecha a porta. Você não precisa saber quando vai acontecer. Você não precisa saber como vai acontecer. Você só precisa estar comigo. Só precisa estar comigo, em oração, em clamor. Faz sentido? Consegue entender isso? Talvez o que você está vivendo na sua vida hoje é o cenáculo. Você está entre a promessa e entre o resultado dela. Só que desse lugar você não vê vento, não ouve som, você não vê fogo, não vê nenhum mover extraordinário. Só que nesse lugar você tem uma palavra no seu coração. E é isso que nós precisamos. Deus nos convida a nos relacionar com esse livro. A gente sabe, meu irmão, que no final a igreja é vencedora, não é verdade? Cristo já venceu, a gente já sabe que o diabo é derrotado. A gente não sabe quando de fato as coisas que vão acontecer vão de fato acontecer, mas a gente já sabe que vai. A gente já sabe que vai acontecer. E é isso, meu irmão, que Deus quer, e não só nesse contexto, mas em todas as áreas da sua vida, que você se relacione com um Deus que tem o poder e o controle sobre todas as coisas, e ainda que você tenha suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças, você se encontra com um Deus que sabe tudo. Você se encontra com um Deus que pode tudo. Você se encontra com o Salvador. É um convite para estar diante dele. Tem presentes para nos dar, mas mais importante do que presente é a presença. E muitas vezes a presença é o presente. Só que o presente leva uma embalagem que chama, brilha aos nossos olhos. Só que, meu irmão, a presença ela é muito mais valiosa, muito mais preciosa. Jesus, ele diz assim: não compete conhecer tempo ou época. Sei que são muitas dúvidas do seu coração, mas permanece nesse lugar de oração, porque você vai receber poder. E ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas. Repete comigo essa palavra, só para saber que você está comigo. Testemunhas. Testemunha fala. E aí eu já corro para a gente finalizar aqui, até porque amanhã de ceia a gente vai cear junto. Então o cenáculo é esse lugar importante. E ele fala: você vai receber poder, você vai receber capacitação para você ser testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas ele está dizendo assim: você não vai receber poder para ser um grande pregador, você não vai receber poder para ser um líder influente, você não vai receber poder para ser um baita de um cantor, ou de um instrumentista, para ser testemunha, mesmo com o microfone na mão pregando, mesmo com o microfone na mão cantando, mesmo com
o teclado, o violão, o baixo. Não importa a área que você toque, você vai ser testemunha. Não é só sobre ter um bom argumento, uma boa oratória, mas de alguém que tem experiência. Testemunha fala de alguém que viu algo. E Jesus está falando: entra para esse lugar com suas dúvidas. Não compete você saber tempo, mas deixa eu te falar, entra para esse lugar que você vai receber poder. Você vai ter experiência. E quem tem experiência se torna testemunha. Você vai poder falar não do que você ouviu, mas do que você viu. Deus quer te mostrar coisas. Deus quer te revelar coisas. Ele quer te tornar essa testemunha viva. Não só um bom pregador, mas uma testemunha que prega. Não só um bom cantor, mas uma testemunha de Cristo que canta, que louva. Vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, em outras palavras, no lugar onde você está. Muitas vezes a gente recebe, algo poderoso e já quer enxergar lá, e Deus está falando: começa de onde você está. Você vai ser testemunha primeiro em Jerusalém. Você vai ser testemunha dentro da sua casa. Você vai ser testemunha no seu trabalho. Você vai ser testemunha na faculdade, na escola, no lugar onde você está. Eu sei que tem outros terrenos que você vai avançar, lugares que Deus vai te levar. Só que você precisa se testemunhar, ser testemunha ali onde você está. Deus te plantou, você está onde está por um propósito. Você não está ali por acaso. Talvez você quer ganhar o mundo inteiro, quer fazer coisas extraordinárias, e Deus fala assim: você não está falando de Jesus nem para sua mãe. Você não ganhou nem sua família. Estou dando um exemplo. O Espírito Santo ministra a sua vida na área que cabe a você. E talvez você quer ter milhões de seguidores e ser alguém influente, mas não ganhou sua casa. Seja testemunha em Jerusalém. Porque depois sim, tem Judéia, Samaria, tem os confins da terra, lugares grandiosos que Deus vai te levar, lugares longe, distantes que você nem imaginava que podia chegar, mas porque você foi fiel em Jerusalém. Mas porque é difícil ser fiel em Jerusalém? Porque Jerusalém é o lugar da minha cruz, é o lugar onde eu sou crucificado, é o lugar onde eu sou zombado. Jerusalém é um lugar onde as pessoas não acreditam em mim. Só que também é um lugar que o fogo desce. Jerusalém é um lugar, meu irmão, onde Deus coloca a igreja em chamas. E Deus está falando para nós: cenáculo, você precisa ter um lugar onde você não é motivado por mais nada, senão pela minha presença, e você não negocia aquilo, você não sai daquele lugar. É esse lugar onde você é transformado em uma testemunha, em alguém que vai falar do Cristo que viu, não do que leu num livro, sabe? Tem tantos livros aí, extraordinários, que nos apresentam Jesus de forma grandiosa. Até mesmo aqui em Atos, no capítulo 3, Lucas ele vai falar que Jesus ressuscitou com provas incontestáveis. E aí tem um livro, se não me engano é Em Defesa de Cristo, o nome do livro, de um homem que se colocou a estudar e aprofundar para provar que Jesus era um ateu, para provar que Jesus era uma farsa. Porque provas incontestáveis não, com certeza não é possível. E aí ele estuda e vai e se aprofunda. Se eu não me engano, o nome do livro é Em Defesa de Cristo. E aí nesse processo de contestar a morte e ressurreição de Jesus, ele se rendeu a Jesus. Porque ele viu que não tinha nada que contestava diferente, que falava diferente. Então, meu irmão, tem livros extraordinários. Só que o cenáculo é esse lugar onde você se encontra com Deus em oração,
onde você entra lá com as suas dúvidas, suas incertezas, mas está diante do Deus Todo-Poderoso, e lá Ele vai te moldando, lá Ele vai trabalhando, Ele vai indo nos confins da sua alma, do seu espírito. Ele tem os confins da terra para te levar, mas no cenáculo é onde Ele aprofunda em você. E ali Ele vai te gerando uma testemunha, um homem e uma mulher cheio do fogo, que vai ser bênção aqui, como também lá. Já vou finalizar esse. Verso 14 a gente finaliza. Diz que todos perseveraram unânimes em oração, com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então o cenáculo é esse lugar onde não são só os apóstolos, onde não são só os discípulos. Todo mundo é bem-vindo. As mulheres podem vir, Maria pode vir, os irmãos, mas zombaram, mas pode vir. O cenáculo é esse lugar onde não faz acepção de pessoas, mas onde recebe todos aqueles que debaixo de uma mesma palavra se movem numa mesma direção, ainda com minhas dúvidas, ainda com as minhas incertezas, mas o desejo é um: estar diante do Deus Todo-Poderoso. E ali Ele me forja, me lapida, me molda. E aí a gente para por aqui. No domingo seguinte a gente dá continuidade, quando de fato acontece isso. Só que você orou, meu irmão, só você sabe, né, por quanto tempo você orou. E nada aconteceu, mas você acreditou, porque Deus te falou, Deus disse, e você permaneceu. Então eles perseveraram. Eu não sei o que Deus quer fazer no próximo domingo, mas eu quero colocar toda a igreja nesse propósito. Nós vamos perseverar durante 7 dias, a começar na segunda-feira, em jejum e oração. Então o jejum, não vou estipular a forma. Jejum, a gente sabe que jejum é se abster de comida por no mínimo 24 horas. Alguns não conseguem fazer, não tem problema. Você faz da forma. Alguns, por exemplo, vou me abster do chocolate. Eu não vivo sem chocolate, vou me abster. Não tem problema, é um propósito seu. Mas eu quero convidar a igreja, todos nós, nos abster de algo. Aqueles que podem fazer por um dia inteiro, por um determinado período, faça. Forma como você se sentir bem, mas que toda a igreja esteja unida nesse propósito e também em oração. E aí eu vou colocar aqui todos os dias à meia-noite. Se você puder, se não o horário que for melhor, mas quando a gente fecha todos os dias à meia-noite, a gente entende que alcança uma maior parte da igreja, onde todos nós possamos estar juntos ali. E nós vamos orar, porque, meu irmão, no próximo domingo completa 50 dias. Mas isso não é olhar para trás? Mas eu vou me envolver por fé. Eu creio que Deus vai despertar algo em nós, né? Até porque é uma iniciativa que não parte somente de Lagoinha Santana, é algo que Deus tem falado a todas as igrejas de Lagoinha, através da Lagoinha Global, pastor André Valadão. Então que a gente possa estar nesse propósito. Quero contar com a igreja perseverantes, unânimes, em oração, sem querer saber o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, mas orando para que Deus faça aquilo que Ele deseja fazer. Então que a gente possa estar com esse coração e que essa palavra possa ficar no seu coração, instruindo as áreas da sua vida. Com certeza você enxerga que é importante um cenáculo, esse lugar onde você entra sem suas respostas, mas para se encontrar com Deus da resposta. Esse lugar onde você é forjado e lapidado, onde você é transformado numa testemunha. Que você possa, meu irmão, viver isso diariamente na sua vida.